Quando eu digo a vocês que a pior raça é essa raça de crente, sabe? Uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal é o que eu penso a respeito do dízimo e da oferta. Muita gente inclusive espera que eu seja um crítico ferrenho, que eu venha aqui descer o pau, né, falar que eu sou contra, que o dízimo faz parte da velha aliança e etc e tal. E não é bem assim. Pelo menos não é bem assim que eu penso. Eu sou radicalmente a favor do dízimo e da oferta, mas para mim existem algumas regras que precisam ser levadas em consideração, como por exemplo o fato de que não há obrigatoriedade como era no tempo da lei. Há uma questão mais espiritual do que simplesmente aquela obrigação. Você é obrigado a levar mensalmente aquele valor. Enfim, mas é uma discussão que eu não quero entrar nesse vídeo de hoje, porque o assunto desse vídeo é outra coisa. E eu comecei a falar nesse vídeo sobre dízimo e oferta porque o tema desse vídeo, ele perpassa por esse assunto. Na semana passada, um vídeo viralizou nas redes sociais, depois que um pastor, ele grava um vídeo na igreja e com a sua igreja, um vídeo que é direcionado para o influenciador Carlinhos Maia. No vídeo, o pastor que está lá ao fundo com a sua igreja, ele diz que a igreja está naquele bairro, que inclusive é em Maceió, aqui em Alagoas, há 4 anos que já tiveram vários sinais, prodígios e maravilhas e etc e tal, mas que ele paga aluguel e que houve um interesse, parece-me, de vender o prédio, né? E aí ele faz o apelo para que o Carlinhos Maia compre aquele prédio, porque a partir de agora a igreja passaria, se ele alugar para a igreja, a pagar o aluguel para o Carlinhos Maia e não para outra pessoa. É claro que o objetivo não é que o pastor compre o prédio para alugar a igreja. É óbvio que o interesse é que a igreja seja doada, né? Ou melhor, que o prédio seja doado para a igreja. Mas ele pede isso, né? Eu queria que você comprasse, porque se você comprasse seria muito bom e etc e tal. Ficou claro ali que houve inclusive uma campanha que mobilizou a igreja para fazer esse vídeo, para fazer esse pedido, né, para o Carlinhos Maia. E eu quero ver esse vídeo junto com você agora. Bora ver? Boa noite, Carlinhos Maia, me chamo Marcelo, sou pastor aqui da Assembleia de Deus Nova Excelência, aqui no bairro do Bendito Bentes. Carlinhos, nós estamos aqui junto com a igreja há 4 anos, 4 anos de muita luta, muita vitória, onde vidas foram libertas, casamento restaurado, onde pessoas foram curadas literalmente, onde pessoas foram libertas da síndrome do pânico, da depressão. E esse prédio está sendo vendido, Carlinhos Maia. E a nossa maior preocupação, porque aqui existem senhoras acima de 70 anos, aqui também existem crianças e existem algumas pessoas com deficiência física. E se esse prédio for vendido, o novo proprietário pedir para a gente sair, essas pessoas terão dificuldade de estar adorando junto conosco. E é por isso que nessa noite estamos aqui junto com toda a igreja, orando de joelho, para que esse vídeo possa chegar até você. Eu sei que esse vídeo será muito criticado por muitos líderes espirituais, mas eu estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu creio que você é o nosso Boaz, o nosso remidor. Se porventura você pudesse comprar, a gente estaria pagando o aluguel diretamente para você. Assim, nós ficaríamos muito mais tranquilos. E é por isso que estamos aqui com esse projeto ousado. Sei que é forte, mas confiamos no Deus a qual nós servimos. E é por isso que nós estamos aqui. E qual é o nome do projeto, igreja? Carlinhos Maia, compra pra ti! Deus te abençoe, Carlinhos Maia! Bom, se você é evangélico já há um tempo, eu não duvido que você já tenha imaginado por que eu iniciei esse vídeo então falando sobre dízimos e ofertas. É porque, na minha concepção, os dízimos e as ofertas, por isso que na minha opinião é muito válido, mesmo nos tempos de hoje, né? Mesmo nos tempos de hoje é uma prática muito válida e tão válida quanto necessária para a manutenção do prédio e da estrutura em si. Agora, eu faço a pergunta, e para onde que está indo o dízimo e a oferta dessa igreja? Para onde que está indo? E acredite, não é uma exclusividade dessa denominação. Me causa inclusive estranheza, por exemplo, não sei se a sua igreja vai ser assim, se você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. Mas algumas denominações têm a seguinte prática: você devolve dízimos, você dá oferta em todos os cultos, etc e tal. E a igreja tem talvez até um número expressivo de pessoas, o que parece-me que não é o caso dessa igreja, em tela aqui. Mas eu estou dando um exemplo do que pode acontecer na sua igreja, por exemplo. E aí quando a igreja decide que vai levantar uma parede lá atrás, ou uma salinha para as crianças, ou qualquer outra coisa, é preciso que haja uma campanha. Vamos fazer a campanha para a compra do terreno, a campanha
para levantar a parede do banheiro, a campanha para comprar o teto. Oxente, peraí, e o dízimo e oferta? Que durante todos os anos, mês a mês, você está lá devolvendo. E a igreja que... O que a igreja está fazendo com esse dinheiro? Que para fazer qualquer obra, é preciso que o irmão Zezinho dê 10 sacos de cimento, a irmã Maria Quitéria pegue um talão para ficar pagando todo mês. Oxê, quer dizer então que o dízimo e oferta não é para isso, não. O dízimo e oferta é para quê, especificamente? Então, muitas igrejas utilizam dessa sacada, né? De fazer campanha, de fazer talão, de fazer boleto, o que quer que seja, para levantar uma parede ou para colocar um PVC no teto da igreja, para comprar um som. Ignorando completamente a mensalidade do dízimo e oferta e também do dízimo, né? E as ofertas que são coletadas durante os cultos. Só que igrejas mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, etc e tal, ou Primeira Igreja Batista, elas não têm a prática, até onde eu sei, dos chamados desafios, né? Que leva o pregador vem fazer aquela campanha no final de semana, e quando chega no domingo, o cara vai lá e consegue dar, até a aliança, o pregador consegue convencer o fiel a dar. Aquela igreja, talvez, neopentecostal, que todo culto tem uma campanha, tem um desafio, tem alguma coisa, tem o pastor sentiu de Deus de levantar uma oferta, além um clamor. Esse dinheiro é que você não vê mesmo. Agora, voltando para essa igreja do assunto aqui em questão, eu faço essa pergunta. E alguém vai dizer, não, mas a igreja é muito simples, a igreja é muito humilde. Cara, se tem mais de 30 membros, se tem 40, 50 membros, que é um número razoável, se tiver uma boa administração, uma boa gestão dos recursos, a médio e longo prazo, a igreja consegue construir alguma coisa. Terreno se consegue com a prefeitura. A Câmara de Vereadores está aí para isso. Ou a igreja se envolve na política à toa? Para mim, é só você fazer uma leitura simples. Em todo o período de eleição, as igrejas ficam abarrotadas de políticos que vão pedir voto. Seja vereador, prefeito, deputado, até para conselho tutelar. E quando a igreja precisa da ajuda de alguém para conseguir um terreno, não consegue, eu acho que o pastor, e não é uma crítica a ele não, cada caso é um caso, é só uma observação e talvez a minha opinião. Na minha opinião, o pastor deveria buscar ajuda a quem tem a obrigação de fazê-la. Por exemplo, a Câmara de Vereadores, pastor. Procura a Câmara de Vereadores, varão. A Câmara trabalha com essa questão de doação de terreno. Doação de terreno, a própria prefeitura, né? Talvez a Câmara não é a função dela, mas ela é quem autoriza. Então procura o prefeito. Procura o prefeito JHC de Maceió. O prefeito tem ajudado muitas igrejas aqui em Maceió, ou não? Procura o governador Paulo Dantas, que também é evangélico. Então a Câmara mesmo está abarrotada lá de vereadores evangélicos. Procura esses caras. Com certeza alguém vai dar um terreno, talvez não um terreno tão bom, tão grande, mas vai dar um terreno. E com a doação de um terreno, irmão, os próprios membros se mobilizam e levantam as paredes. Um dá um milheiro de tijolo, outro dá não sei o que, dá o cimento. Cara, essa postura do pastor, ao fazer essa campanha, envolver a sua igreja para pedir alguma coisa para um influenciador, seja Carlinhos Maia, quem quer que seja, na minha opinião, não expõe apenas a igreja dele, mas expõe o cenário que a igreja brasileira está vivendo, né? E claro, não é toda a igreja brasileira, mas tem muitas igrejas que se acostumaram com isso, né? Com pedir. E não é papel da igreja fazer isso. Se a igreja tem uma boa gestão, se a igreja tem uma boa administração dos recursos, isso inclusive em teologia é uma matéria chamada mordomia, né? Se você sabe fazer a mordomia da coisa que não é pública, mas é da igreja, você precisa levar aquilo ali, sabe? No lápis, no papel, comprou um bujão de água, anota. Se a igreja mantém esse critério rigoroso na administração, as coisas funcionam. Ou você não já viu isso, sabe? Na igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, em que os pastores são trocados, né, regularmente. Dependendo do campo, pelo menos uma vez por ano há uma mudança de pastor. Não é todo lugar não, tem lugar que o pastor fica 40 anos, mas em alguns lugares há essa mudança. E aí quando você tira o pastor X e bota no pastor Y, em um ano o cara faz uma coisa assim absurda com o dinheiro da igreja, que os membros ficam, poxa, se esse pastor conseguiu fazer isso, reformar a igreja, comprar a cadeira, onde é que esse dinheiro estava? Porque a igreja não cresceu. A igreja
É a mesma coisa. Não dobrou o número de membros. E por que a igreja agora tem as portas de vidro, tem ar-condicionado, tem não sei o quê? E no pastor do ano passado não tinha? Simples, irmão. Não quer dizer que o pastor estava roubando, não. Quero crer que não. Mas é uma coisa chamada administração. O cara sabe gerir. E se um pastor não tem capacidade de gerir a igreja do ponto de vista administrativo, ele tem um dever de colocar alguém que tenha. O problema é que geralmente o tesoureiro de uma igreja não é ninguém, não é alguém afeito à contabilidade, por exemplo. Pô, se na sua igreja você tem um contador, irmão, chama esse cara, oferece a ele o cargo de tesoureiro. O contador, ele sabe como lidar com as finanças. Não só a parte, digamos, de comprar e pagar e etc., mas também até a parte burocrática, documentos, etc., que precisa. Tá? A gente pensa que só porque a igreja não paga a maioria dos impostos, mas tem coisas que a igreja precisa ter. Inclusive eu fiz uma entrevista esses dias aqui com o pastor Basílio, que é contador, inclusive contador de igrejas grandes, e fez um panorama, depois você pesquisa aqui no canal, essa entrevista que a gente fez com ele. Então é preciso que haja isso. Né? É só a minha opinião, tá? Talvez alguém discorde com o que eu estou falando aqui, mas é só a minha avaliação. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Depois que ele fez esse vídeo, Carlinhos Maia recebeu, porque isso viralizou nas redes sociais. Agora veja o que Carlinhos Maia falou. Tô dizendo que vou comprar a igreja não, tá? Pesquisem aí, gente. Meio que vão dizer que é pra mim, aí vão querer cobrar o olho da cara. Então, pesquisem aí, veja esse lugar, Benedito Bentes, eu acho que deve ser em Maceió. O dono é Deus pedindo, é Deus agindo, né? Só parei pra olhar porque eu vi que era um lugar bem simples, de pessoas simples. O pastor que falou, eu achei, não sei, não achei nada de interesseiro. Mais uma vez, não estou dizendo que vou comprar. Mas quem diz... Bom, ficou claro que talvez sim, talvez não, né? Talvez compre, talvez não compre, talvez presenteie o pastor com essa compra, talvez não. Mas, se você viu esse vídeo, veja também esse vídeo aqui. Quando eu digo a vocês que a pior raça é essa raça de crente, sabe? Fui olhar o vídeo, eu achei o Instagram do pastor, né? Os comentários dos fiéis, dos crentes, é bizarro assim, eles são monstruosos. Eles são tenebrosos, eles são, pra mim, é a corja, é aquele povo que usa o nome de Deus. Teve uma mulher que botou assim: você serve a Deus é pedir ao diabo. Ô amor, tenho certeza que quando chegar na fila do céu, eu vou passar por você dando beijinho assim, ó, e vendo você direto lá pro quinto dos infernos. Entendeu? É impressionante, você vê, o pastor acho que já tá nas últimas ali, recorrendo para uma figura pública para conseguir manter a sua casa de pé. Vamos lá, bando de crente, vai lá ajudar o pastor, entendeu? Vai lá dar dinheiro pro pastor. Gente, como Deus me livre, ainda bem que eu não faço parte dessa coisa de vocês, desse negócio aí de vocês, ainda bem. Sabe que a gente, eles são tão infelizes aqui na terra, eles são tão frustrados, que eles é aquele povo que vive torcendo para cair que venha o apocalipse e acabe com tudo, porque com a desculpa que vão adorar a Deus e que vão pro céu. Mas eles são tão frustrados, eles são tão infelizes, eles vivem tanto em amaldiçoar o outro que ele acha que não faz, porque não faz parte. Para mim, um crente de verdade é aquele crente que não ataca, você entende? Acabou. Que ora a Deus, que quem quer ouvir da palavra vai ouvir com educação e carinho. Mas essas pessoas que definem, que tiram, já dizia Deus, né? Já dizia Deus, ele vai usar os loucos para confundir o santo. Viu aí? É uma exposição desnecessária. É uma exposição completamente desnecessária. E para finalizar a minha opinião a respeito disso, aí você vê, a igreja condena o homossexualismo, condena homossexuais. O Carlinhos Maia é publicamente, até vive com outro homem, ninguém sabe, né? Não é um mistério, né? Não é segredo para ninguém. Ele vive com outro homem, mas para pedir a ele, a igreja pode. Veja, ou você acha que ele não pensa isso, ou você acha que ele não passa pela cabeça dele isso. Para pedir, me pedem, mas não me aceitam como eu sou. Então, eu acho que a igreja precisa rever essa situação. É claro, como eu disse, que isso acontece mais em igrejas
igrejas pequenas, né, que estão surgindo, que não dependem de que não estão associadas a uma grande conversão, que não tem, né, talvez um grande patrimônio, certamente não tem, senão é provável que não faria isso. Mas eu acredito que o caminho para isso é a iniciação, pastor. Se estiver me assistindo aqui, não fique chateado, não fique triste com o que eu estou falando. Se você é membro dessa igreja, não fique triste com o que eu estou falando. Eu vejo que igrejas se esforçam muito para trazer, por exemplo, artistas gospel, né? Fazem campanhas na igreja, a irmã da cantina vai lá, vende coxinha, pastel, os jovens vão para o semáforo, vão vender brigadeiro, trufas, para juntar 7, 8, 10 mil reais. Porque pensa, se você traz um artista, por mais barato que ele queira vir hoje, né? Às vezes o cara, eu vou para aquela igreja, o cara cobra 10, 20 mil reais de cachê, mas não vai cobrar para aquela igreja, ele vai cobrar 5. Um valor razoável para a realidade daquela igreja. Só que esse camarada, geralmente, ele não vem só. E não precisa vir com banda. Mas se ele já vem com mais uma pessoa, são 2, 4 passagens aéreas, né? Ida e volta. E aí você tem, brincando, mais 3 ou 4 mil reais. Então, a igreja costuma trabalhar nesse sentido para levantar 10 mil reais. Até rápido, em 3 meses a igreja levanta 3 mil reais. Só de cantina e de vendendo trufa. Os jovens fazem isso, ou não fazem? Ou eu estou falando alguma bobagem aqui? 10 mil reais. Então, se a igreja consegue fazer campanha para levantar 10 mil reais, uma igreja pequena, como é o caso dessa, por que não consegue levantar dinheiro para construir o próprio templo? Não faz porque não faz. Porque a igreja não pensa nisso, né? É incrível isso. É incrível isso. Não pensa nisso. Simplesmente pensa no show, no pão e circo, no manto, né? De trazer um pregador, de trazer um cantor. Gasta uma fortuna. E aí no final do ano se faz 3, 4 eventos, um congresso de senhoras, um congresso de mocidades, um congresso do círculo de oração e um congresso de aniversário da igreja. São 4 festas. Se gasta 10 mil reais em cada festa, estou chutando bem por baixo, geralmente é muito mais, são 40 mil reais. Pode chegar a 50 mil fácil. Com 50 mil, irmão, se você tem um terreno, você constrói. Sem luxo, mas constrói. Sai do aluguel. Não precisa se humilhar e fazer a igreja gravar um vídeo para pedir ao Carlinhos Maia. É muito triste. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Se você discordar de mim, também fica à vontade. Não tem dificuldade nenhuma aqui. Tá? Aqui o espaço é completamente democrático. Comenta o que você pensa de tudo isso. Você faria. Apareceria no vídeo, né, pedindo ajuda ao Carlinhos Maia. Comenta aqui embaixo. Tchau.